estamos mais um encontro aqui do ciclo de literatura comparada, hoje falando com a professora Jorgelina, mas conhecida no Brasil como Jorgelina. É um grande prazer recebê-la aqui, professora. Então a gente sempre inicia com uma pergunta para você contar um pouco da sua trajetória. Como que foi chegar até no Brasil, né? Estudar no Brasil, e como que foi chegar na UNILA? Que pergunta difícil. No, difícil no, longa. Então, um prazer estar aqui, Antônio, Sara. Bom, é uma pergunta um pouco longa, vamos tentar resumir. Eu me formei na Argentina, na verdade, eu fiz a graduação em Letras na Universidade Federal de Rosário, e no último semestre tinha uma bolsa de estudos da Associação do Grupo Montevideo, a UGM, para vir fazer um intercâmbio em uma universidade do Brasil. E no caso de letras, era para a Universidade Federal de São Carlos. E eu não sei, estava nos corredores da universidade, cruzei uma professora, e essa professora me falou: por que você não se inscreve? É a primeira vez que dão para o curso de letras, vai ser muito legal. Mas eu nunca tinha saído assim do país. Então, para mim, era algo totalmente novo. Mas ela me encorajou, eu falei com minha mãe, e minha família também me encorajou. E aí eu fiz a inscrição, fiz as provas, a entrevista que tem, análise do currículo, enfim. E aí cheguei em São Carlos, há 21 anos atrás. E eu sabia muito pouco de português, e olha, acho que isso se conecta um pouco com o que a gente vai falar, porque na verdade eu fiz português um semestre na Universidade Nacional de Rosário, e depois, quando eu fui selecionada para vir aqui para o Brasil, eu falei: bom, eu tenho que, então, perfeccionar, fazer outro curso. E aí todo mundo me falava: não, ai, vai entender tudo, pode ir tranquila. Sim, é igual, não vai ter problema. E na verdade eu sempre conto que quando eu cheguei aqui, a primeira pergunta que me fizeram, porque eu cheguei na rodoviária de São Paulo, e eu cheguei até São Carlos, e então a primeira pergunta que me fizeram é: você quer viajar corredor ou janela? Eu já fiquei: o quê? Já não entendi nada. Aí já percebi que não iria entender nada. Aí cheguei então a São Carlos. Eu fiz um semestre de letras na UFSCar e voltei para o Brasil. Perdão, para a Argentina, inclusive porque tinha que prestar contas, de certa forma, para a Associação do Grupo Montevideo. Então, voltei, e depois colegas que conheci aqui no Brasil me convidaram a voltar para São Carlos. Aí eu voltei para São Carlos. Aí fiz a maestria, então, em letras na Universidade de São Paulo, na USP. Estudei literatura, trabalhei com Andrés Rivera, fui orientada de Ana Cecília Olmos. E eu sempre gosto de falar que nesse momento também eu fiz um trabalho de literatura, porque na Argentina, na Universidade Nacional de Rosário, é muito forte a literatura, muito estudada, temos muitas disciplinas sobre literatura. E quando cheguei também aqui no Brasil, era o boom do espanhol, era o boom do Mercosul, o boom do espanhol, mas eu não tinha muito essa consciência nem essa realidade. Aí depois que terminei a maestria, comecei a trabalhar, trabalhei em São Paulo, fui para Belo Horizonte, trabalhei no Centro de Educação Tecnológica, o Cefet de Minas, e depois fui para Sergipe, trabalhei em várias universidades com educação à distância, com literatura, com línguas, e aí alguém me falou da UNILA. Nesse momento, alguém me falou: nossa, você não sabe, começou na universidade, em Foz do Iguaçu, que acho que é sua cara. E aí eu fui. Estava em Sergipe? Sim. E chegou então logo no início da formação da UNILA? Sim, foi no 2012 que eu fiz o concurso. Na verdade, eu fiz o concurso em 2012 e assumi em fevereiro de 2013. Então foi quase logo no início.
Mas, Antônio, deixa eu falar uma coisa. Eu fiz o primeiro concurso para professor visitante da UNILA. E fui selecionada. Só que como eu tinha sido docente substituta no Cefet de Minas, aí tem esses 2 anos que tem que esperar para depois assumir outro. Então aí não consegui assumir. E quando não consegui assumir, aí foi quando eu me fui em Sergipe. E também, acho que o pessoal de Sergipe, se vai ver, vai lembrar. Nesse momento também, a área de espanhol em Sergipe também falou, se você quiser ficar aqui, a gente tem uma vaga, podemos fazer a troca. E falei, não, imagina, o projeto da UNILA, o espanhol, o português. E aí, então, eu decidi vir. Na verdade, quando eu cheguei aqui, também me lembrei muito, porque quando eu cheguei a primeira vez no Brasil, eu entrei por aqui, por esta fronteira, porque eu cheguei de ônibus. Então, eu entrei por esta fronteira e me lembrei muito, assim, de tudo, assim, foi como uma coisa, como reviver aquele momento quando eu cheguei a primeira vez. E é também, assim, um pouco impactante como pensamos a fronteira e depois como a fronteira nos atravessa. Porque quando eu cheguei aqui, inclusive foi por isso, quando me falaram em Sergipe, não, fica aqui, eu não. Aí eu falei, não, vou falar tudo em espanhol, as pessoas vão me entender, não vou ter... E não é bem assim, a gente sabe que depois é outra realidade e que tem mudado também. Porque quando eu cheguei no princípio de 2013, sempre gosto de falar, tinha um café, tinha uma padaria, tinha uma... E hoje tudo isso mudou muito. A UNILA fez também uma grande transformação para o território. Os estudantes, em especial, fizeram uma grande transformação para o território, e isso é um fato. Mas, enfim, foram momentos. E aí aqui, Antônio, quando já estava aqui, eu fiz em 2015 a seleção para o doutorado na Universidade Federal de Minas, doutorado latino-americano, que é um doutorado, inclusive, que tem a mesma proposta que a UNILA, porque tem 50% de estudantes brasileiros e 50% de estudantes de outras nacionalidades. E os brasileiros, obrigatoriamente, precisamos estudar um tema comparado na área de educação, porque é um doutorado em educação. E nasceu praticamente também como a UNILA, com essa proposta. Então, essa proposta de doutorado me interessou, me chamou muito a atenção. E aí eu fiz a seleção, passei e, bom, fiz o doutorado enquanto estava aqui, trabalhando. E aí depois cheguei ao pós-doutorado no Cefet de Minas também, com a Ana Elisa Ribeiro. Então tudo se conecta de certa forma. Eu estive um tempo trabalhando no Cefet, agora volto ao Cefet com o pós-doutorado, tudo. E essa experiência então que você tem, que surge desde esse contato linguístico inicial, assim, porque... Isso é uma coisa muito frequente, né? A gente estuda um idioma, sim, acha que aprendeu alguma coisa, chega no país e vê que é muito diferente o idioma na ação mesmo, o idioma ali no contato, enquanto língua viva. Essa aproximação é que despertou o teu interesse assim, para estudar esse tema que a gente pode falar línguas híbridas, línguas que se mesclam? Sim, na verdade... o que me chamou mais atenção foi um pouco os primeiros projetos que fiz aqui na UNILA, que se relacionaram com o programa de Escolas Interculturais de Fronteira, que é um programa que agora está, na verdade, em suspenso, porque não está acontecendo, que é um programa que faz o cruce entre o espanhol e o português, digamos que entre as escolas de aqui, de Foz do Iguaçu, escolas de Puerto, uma escola de Foz do Iguaçu, uma escola de Puerto, para o aprendizado intercultural do espanhol e o português. E depois, os projetos que têm a ver com a pedagogia de fronteira, que são os projetos de acolhimento ao estudante migrante. Então, esse contexto, essa realidade, a própria UNILA e minha própria identidade, na verdade, me levaram a pensar como se dava, então, essa mescla de línguas.
E o primeiro foi no 2020. A professora Renata de Oliveira, estudante de doutorado da UniOeste, me convida para fazer um livro infantil. Na verdade, era pandemia, num momento conversando online, e ela me falou: e se a gente escrever um livro em portunhol? E eu falei: bom, a gente pode tentar ver como é essa experiência. E foi uma experiência muito boa. E foi uma experiência que eu, assim, não tinha essa perspectiva de alguma vez escrever um livro em portunhol. Então, foi uma experiência na que tivemos que, nós pensávamos, na verdade, observávamos muito os filhos da Renata aprendendo outra língua. Observávamos os filhos de outros colegas quando aprendiam o português, que eram falantes de espanhol, ou vice-versa. Observávamos o contexto da escola, como que os estudantes que vinham de outro país, que falantes de espanhol, aprendiam o português aqui, quais eram essas letras, palavras, frases que misturavam. E assim nasceu o primeiro livro infantil, A Língua de Todos e a Língua de Cada Um. E a partir disso, eu me fiz uma pergunta, na verdade, Sara e Antônio, que era... eu encontrava muitos autores homens que escreviam e escrevem em portunhol. Dentro de projetos literários, principalmente. Isso, de projetos literários, principalmente, como o Douglas Diegues, Fabián Severo, que são os dois mais conhecidos. Bom, o Wilson Bueno, digamos que com Mar Paraguayo, um dos primeiros. E aí eu pensava: não, mas eu quero encontrar alguma mulher que escreva em portunhol. E aí eu fui entrando nesse mundo, e assim foi também que cheguei a Ana Elisa Ribeiro, que estudia editoras mulheres no Brasil, na verdade, na América Latina. Eu já conhecia a Ana, já tínhamos trabalhado juntas, enfim. E em um momento eu falei: Ana, olha, eu quero estudar as mulheres que escrevem em línguas mescladas. E aí também, em um primeiro momento, pensamos: bom, vamos a partir de ver a edição de livros também, que aí entra também o tema da edição de livros. Será que elas escrevem em cartoneras? Como, por exemplo, o Douglas Diegues, que escreve... aqui temos um livro. Isso até é interessante, que cartoneira, muitas pessoas às vezes não sabem o que são. Sim. Como se pode definir, ou como se poderia apresentar o que é uma cartoneira? Na verdade, um livro cartoneira é um livro artesanal, que é um livro feito com papelão. E que cada livro é único. Podemos falar que cada livro é único, porque cada livro tem sua capa, que pode ser pintada. Eu trouxe vários para que vocês vejam a diferença. Por exemplo, este aqui é de Rita Salvaje, que é uma editora da Argentina, que nasce na universidade, inclusive na Universidade Nacional de Rosário. E é muito diferente, se nós vemos, inclusive na estrutura, a isto. Tem algumas coisas que compartilham. E a autora mesmo que acaba fazendo toda a produção, desde os textos até o encadernamento, a arte da capa? Depende. Muitas vezes, por exemplo, neste processo de edição, temos uma tradução. Foi feita uma tradução. Então, temos um designer que fez, digamos, a proposta de capa e a proposta inicial. E depois temos a edição, a editora, enfim, que vão colocando aqui. Mas pode ser que o autor também faça toda a proposta, Antônio. É uma proposta. Entonces, Leonila tuvo y tiene proyectos de cartonera, de producción Tuvo, de cartonera. sí, tuvo. Inclusive, quando eu cheguei, era algo que estava muito presente. E quando os alunos eram os alunos de Lanqui, e, se não me equivoco, era coordenado pela professora Diana Araújo Pereira. Esse aqui até, inclusive, me parece um projeto mais... Ele já tem uma editora, já é um projeto... Isso, mais elaborado, digamos, mais Enquanto elaborado. Enquanto o de Douglas
Es más artesanal, digamos, de cierta forma. Porque inclusive aquí a capa, él mismo que pintó. Sí, está dedicado. Y aquí tiene una organización. Y ve aquí, Antonio. Desculpa, te interrumpí. Este aquí fue que fez a Joyce en una oficina cartonera. Entonces, é a mesma aqui que fez. Ah, sim. Foi a proposta de uma oficina criativa de leitura e escritura e ela mesma que fez todo o processo. Na verdade, então, entre os três aqui, temos algumas diferenças, mas são os três livros cartoneras. E este aqui, um aluno, Histórias de Fronteira. Um aluno de espanhol, de letras, arte e mediação cultural. Artes e mediação cultural. Porque também tem uma certa proximidade com a produção da literatura de cordel, né? Sim, então, sempre fazem essa comparação. Porque ese proceso artesanal también tiene, por lo menos en las cartoneras que yo conozco, también tiene mucho esa cuestión del colectivo, sí. Que no es un proceso que uno puede hacerlo, tipo participar de todos los pasos, pero difícilmente es un proyecto solitario. Sí. Sí, entonces Eloísa Cartonera, que es la primera cartonera que la verdad, la primera editorial independiente cartonera que nace a partir en Argentina, en Buenos Aires. Es una cooperativa que nace colectivamente y en la venta de un libro todos distribuyen de la misma forma. Entonces tenemos que pintan, tenemos que pensan a capa, tenemos que es un proceso que se da de forma en colaboración. Pero también tiene algunos proyectos onde, por ejemplo, muchas veces, porque cuando nos pensamos, ¿por qué que nace una editora? Muchas veces una editora nace por el propio proceso de o autora quiere publicar, mas nas grandes editoras no encontra un espacio y cría una editora independiente. Entonces, muchas veces las cartoneras dan ese espacio para escritores y escritoras menos conocidos, de cierta forma. Y cuando nos pensamos en lenguas mezcladas o lenguas híbridas, pensemos no portuñol, no span-inglés, no Jopará. No Jopará. Jopará, vamos explicar para o pessoal também. Inclusive, quería volver un poco atrás en el tópico que conversa, está todo conectado, pero quería preguntarle, profe, si puede, para los que de repente no conozcan, no sean de la misma realidad, nuestra realidad. Sí, es verdad, que nosotros lo hacemos como muy natural y la gente no conoce. ¿Qué sería una lengua híbrida, una lengua mezclada, tal vez un poquito más académicamente hablando? ¿Y cómo fue su experiencia con el portuñol, cómo fue el conocer el Jopará, que sería, a forma muy simple, se pondría como una mezcla de español y guaraní? Sí. Porque sí, las dos somos hispanas, las dos somos argentinas, pero tu portuñol y mi portuñol no van a ser el mismo, inclusive porque conexión Rosario-Puerto Iguazú hay mucha diferencia. Sí. Eso es interesante, Sara, que lo comentes y que lo digas y que você faça essa pergunta, porque não tem só um portunhol, tem muitos portunhóis, todos os portunhóis são, o meu é este portunhol, o de você é esse portunhol, porque na verdade, mais que pensar em uma língua híbrida ou uma língua mesclada, nós pensamos na linguagem, porque não é tanto uma língua, quando nós pensamos, sino uma linguagem, é tudo, é como você se identifica, como você mistura muitas vezes essas línguas e você com certeza vai misturar algumas palavras que eu não. Não, meu portunhol está cada vez mais porto e menos nhol. O meu está cada vez mais nhol e menos porto. Porque também tem esse fenômeno, né? Quanto mais tempo daí a pessoa acaba ficando no país, ela vai perdendo esses traços da mescla das línguas. Sim, mas sabe, Antônio, isso também é interessante, porque, por exemplo, eu percebo que quando eu estava em Sergipe, em Minas, enfim, meu português era melhor, muito melhor, mas aqui ele se foi tudo
para outro lado. Na mistureba. Sim, porque isso foi tudo na mistura, na verdade. E também tem a ver um pouco com o contexto da própria UNILA. A defesa do espanhol, porque a gente sabe que senão a gente fica falando só português. Sim, na defesa do espanhol, enfim. Então você passa um longo tempo do dia mais falando espanhol que português. E quando não, faz essa mistura. E eu percebo que quando eu converso, vocês estão percebendo agora e possivelmente também vocês percebam, que eu misturo cada vez mais. E muitas vezes sem perceber. Antes era um processo mais consciente, agora não. Claro que quando você entra na sala de aula, esse processo também muda. Né? Porque muita gente também pensa, então você defende as línguas mescladas e não defende o ensino de português ou de espanhol. Não, porque são processos diferentes. Isso. E o portunhol, por exemplo, nós podemos definir desde muitas perspectivas. Desde a perspectiva da comunicação, nós usamos o portunhol para nos comunicar. Desde uma perspectiva da literatura, como mostramos agora, por exemplo, de autores que escrevem misturando as línguas, tanto em espanhol e português no portunhol, como Chopará, guaraní do espanhol, como em Spanglish, em inglês e espanhol. Então é um recurso estilístico, de certa forma, que utilizam essa mistura de línguas também como parte da sua própria identidade. Porque enquanto um projeto literário, tem muito essa questão da estética, tem muito essa questão do valor que agrega dentro da comunidade, porque já vai formando os núcleos de estudo. Sim. Mas enquanto uma língua falada, as pessoas ainda elas vão tendo muito preconceito por causa da ideia de erro. Sim, e eu acho que também, Antônio, quando nós pensamos, por exemplo, o que é uma língua? Então, aí... Complexo. Sim, e aí, por exemplo, muitas... Dentro do imaginário, as pessoas perguntam, mas fala uma palavra em portunhol. Então, qual seria a palavra em portunhol dessa língua? É que não tem. Como que fala carro em portunhol? Isso, como que faz exato. Eu só consigo pensar em cuepo, que é o cuepito. Sacuela, misericórdia. Porque como que fala, não sei, celular em portunhol? Não tem isso. Eu me lembro que uma vez alguém me falou, bom, então se é uma língua que se fala na fronteira, fala uma frase em portunhol. Eu falei, mas não tem como. Em qual portunhol? E isso, em qual portunhol? Porque, na verdade, como falamos antes, tem mais a ver com uma linguagem, com essa identidade no qual nos identificamos. E é muito difícil que alguém tenha uma definição fechada sobre o que é o portunhol. Cada um de nós pode definir a partir de sua própria experiência com as línguas. E acho que ele sempre fica na questão do erro, na questão de cuerpo, misericórdia, socorro, e porque também se fizeram muitas piadas em relação a isso. Sim. Então, quando aparece o portunhol enquanto piada, eu não gosto de... ou não gosto quando aparece, ou não gosto quando me falam. Não sei se a palavra é não gosto, mas não compartilho essa perspectiva. E claro que uno pode falar sobre isso e fazer uma brincadeira sobre isso. Mas não falar, olha, você agora não está falando certo português. Por quê? Inclusive porque é uma parte de aprender a língua, justamente ir mezclándola. Claro, e porque forma parte do processo de aprendizado esse processo, porque são nossos repertórios de língua, que formam parte de nossa identidade. Igual que quando falam para mim, você está tantos anos, de falar para você também, Sari, você está tantos anos aqui no Brasil, mas tem esse sotaque tão marcado. Sim, e dificilmente eu tiro o sotaque. Não quero. Porque forma parte de minha identidade, fala quem eu sou.
Então, quando eu falo assim, não sei, oi, e as pessoas falam, e você de onde? Sim, e não poderia ocultar isso. Não teria nem como ocultar isso. Então, esse processo de aprendizado das línguas é um processo que é muito rico e muito diverso também. Então, a partir também desse olhar, foi que nasceu o primeiro livro infantil. Porque quando as crianças chegavam aqui na escola, muitas vezes não é por, assim, acho que é por falta também de entender os contextos, os processos. Muitas vezes ele queria falar alguma coisa e era falado, não, está errado, não pode falar assim. Mas por que não pode? E não significa que não tenha que corrigir, que não vai aprender o português, enfim. Mas misturar vai fazer parte desse processo. Que eu acho que inclusive acontece dentro da própria língua. No espanhol, assim, a gente tem jeitinhos de falar. Sim. Às vezes que eu visitei Buenos Aires e tal, eu falo de certas formas que agora não vou lembrar nenhuma frase, porque quando a gente quer lembrar dá branco. Mas amigos de Buenos Aires, mas tinha certas frases que são missioneirismos. Sim. Que eles ficam assim, mas o quê? Sim. Porque o meu argentino não é que esteja errado. Sim. Aqui, eu já tive alunos falando, tipo, porque nós furmo, Sim. nós voltemos. E, tipo, todo mundo, nossa, você tá falando errado. E, não, tudo bem, Sim. não é? A forma acadêmica, eu não vou escrever numa prova de português, nós furmo, nós voltemos. Mas por que não pode falar nós furmo, nós voltemos? E quando falamos sobre o processo de portunhol para a compreensão, a intercompreensão, a comunicação. Logicamente, se você vai fazer uma prova para entrar no mestrado, se você vai fazer, você no acadêmico. não vai fazer academicamente, não vai escrever em portunhol. Mas no processo de intercompreensão, de comunicação, por que não? Uma vez, Antônio quer falar e estamos... Não, pode continuar, fazer uma pergunta. Porque uma vez, também falando sobre o portunhol, alguém me falou, mas se um engenheiro brasileiro se encontra com um engenheiro argentino e querem fazer uma ponte, eles vão se entender em portunhol? Sim, possivelmente sim. Porque nós compartimos, o espanhol e o português compartilham, inclusive, 80% do vocabulário. Sim. Então, isso, pensar que somos uma língua totalmente diferente, é também um imaginário. O que eu ia pedir eu fiquei agora com uma curiosidade. Quando vocês retornam à Argentina, acontece de também vocês acabarem utilizando alguma expressão em português? Acontece também esse fenômeno do portunhol? Sim. Quando eu retorno, minha sobrina... meus sobrinhos agora já são grandes, mas quando eram pequenos, minha sobrinha mais pequena agora, eles me perguntam, por que você fala assim? E eu sempre pergunto, mas falo como? Sim, tá falando... Não fala como a gente, não fala como a gente. Então, acontece também assim, de a gente misturar, de a gente também, a vezes, não apenas sino misturar, sino incorporar questões culturales. Produções literárias. Isso, ou como, por exemplo... Literais, não literárias. Pedir tudo, por favor. Sim. Que na Argentina, geralmente... Não usar o imperativo. Não usamos o imperativo, estamos lá e por isso eu digo, por favor, ¿puedes pasarme esto? E me miram dizendo... Pásame tal cosa. Sí. Porque... Então, é o mesmo. Tem uma amiga que sempre fala, não, você já não fala mais nem português, nem espanhol. Ficou nesse entre-lugar das línguas. O Bimbamba, pocando, sim, amo o Bimbamba. Sim, mas também assim, é curioso porque, veja só, quando eu encontro, por exemplo, antes estávamos com Sara, hablamos em espanhol e não mesclamos, ou mesclamos muito pouco, assim, mesclamos uma palavra ou outra. E quando estamos en la sala de clase, tampoco, entonces hay un clic. Un clic. En un lugar u otro hay un clic. Y a veces eso también tiene que ver con algo proposital. A veces usamos una lengua u otra para demostrar ciertos lugares también. Exactamente. De dónde somos o para demostrar desde qué lugar nos posicionamos.
también, y que tiene que ver con la geopolítica, no de las lenguas. Cuando nos pensamos las lenguas, pensamos a partir de ese poder que ejercen las lenguas, esos imaginarios, ideologías lingüísticas, que giran alrededor de las lenguas. Entonces, ahora estoy hablando en español, por ejemplo. Sí. E agora que você tocou no termo geopolítica, quando se fala em geopolítica das línguas, a gente também está falando um pouco desse poder que é exercido pelo falante por se expressar em determinado idioma. Sim, e pelo poder das línguas também, pela hegemonia das línguas também. Por exemplo, um caso de hegemonia das línguas muito... O inglês, que exerce um papel muito forte en esas geopolíticas das línguas, inclusive nas próprias publicaciones. Sim. Si nos pensamos también las revistas, también, Sí. de mucho más prestigio publicar en inglés que en español. O en portugués. Inclusive recomiendo Sí. más publicar en español que en portugués porque Sí. tiene más... Sí, tiene más alcance. Ahí está, ahí que gira la geopolítica de las lenguas. Entonces, cuando yo también pensaba un poco lo de las lenguas mezcladas y el mercado editorial, pensaba, ¿por qué las grandes editoriales no publican en portuñol? O en Chopará, o en Span-English, por ejemplo. ¿O por qué será? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay una geopolítica que se mueve detrás de todo eso, que es las ventas del mercado editorial. O lo que decíamos antes, el portuñol es más conocido aquí. Pero, por ejemplo, cuando nos presentamos a obra infantil, a língua de todos y a língua de cada uno, fue muy difícil que una editora aceptase esa obra, porque veía los trazos que tinha de esa mistura de línguas como un error. Y falaba, no, tiene que estar en una lengua u otra. No puede misturar. No puede ser el... Porque el lector va a pensar que es un error. Sí, o no va a entender, o a ver así un... O no va a entender, o no va a entender el contexto. Que también el portuñol tiene toda esa cuestión y que me parece, también es un trazo por ahí un poquito más académico. Pero yo comencé a conocer obras escritas en portuñol cuando entré en la maestría. Sí. Comencé a conocerlas el año pasado. Y para quien tiene un poquito más en el oído la cuestión, el español y el portugués tienen esa cosita de que los fonemas de uno no siempre se Sí. traducen en el otro. Sí. Y uno cuando intenta leer, inclusive es difícil, Sí. porque esta palabra yo sé que esta J es para pronunciar la J y esa Sí. Z es C, Sí. pero esta J es J y esta Z es S. Sí. Entonces ese juego de fonemas, de ritmo, de cosas que abre una infinidad de posibilidades, pero que también no es fácil tener las herramientas para poder usarlas. Sí, es verdad. Es verdad, Sara. Y eso tiene a ver también, acho, con lo que comentó antes también un poquinho Antonio, cómo vemos o portuñol siempre desde un lugar do erro. Entonces, cuando pensamos en portuñol, o voy a publicar en portuñol, ahí pensamos, va a escribir todo errado, no, está esa identificación bastante, ainda muito forte, ainda que tem mudado, mas ainda que está muito forte. Mas é verdade que se você não está na fronteira, conhecendo essa realidade ou esse contexto também, é difícil você escrever, talvez, em portuñol. Fabián Severo está na fronteira, Douglas Diegues está na fronteira, eu estou na fronteira. Então, tudo parte, na verdade, de um contexto de conhecer um pouco e dessa mistura de línguas, porque para quem não conhece, não imagina como, ou talvez imagina a partir dos imaginários que eu falei. Vou chegar aqui, vou falar todas as línguas possíveis. Mas embora a gente, claro, não fale, mas as línguas circulam, estão aqui. Se você vai no supermercado, você escuta muitas línguas. Se você vai na praça, você escuta muitas línguas. Se você vai na sorveteria, você escuta outras línguas. E talvez tem muita relação também com os processos migratórios. Exato, né? exato. Porque eu que sou de Santa Helena, que é uma cidade do interior, mas a 100 e poucos quilômetros só daqui,
é muito difícil encontrar, assim, no dia a dia, uma pessoa que Sim. fale espanhol. Exato. Ou uma pessoa que venha de algum país hispano-falante. Então, geralmente, ali, há algumas mesclas de línguas que são faladas por pessoas um pouco mais, as pessoas já bem mais velhas, que são imigrantes italianos ou imigrantes alemães. Aqui no sul do Alemães. Brasil acontece tipo de na cidadezinha do interior, quando a gente saía com o coral e tal, a gente escutava alemão na rua. Ou polonês, ou ucraniano. Aqui a gente sai, a gente escuta árabe, escuta guarani, escuta portunhol. Sim, sim. Porque Sim. também tem isso um pouco das pessoas agora achando que, por exemplo, portunhol foi uma moda que inventaram agora, que as línguas estão se misturando agora. Sim, Que verdade. antes era, Verdade. todo mundo falava exatamente a sua língua e não se misturava. Eu acho que porque agora o portunhol está mais, as pessoas falam mais, um pouco mais. Ele saiu da bolha, digamos, de alguma forma. Então as pessoas estão falando um pouco mais. Saiu faz pouco tempo um livro editado pela Parábola sobre o portunhol, há pouquinho tempo, agora em agosto. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque não apenas porque fala dos processos linguísticos, dos processos identitários, sino é muito bom porque se sai da bolha apenas de pensar a partir das línguas de uma norma. Sim. Do que é certo e do que é errado, entre comillas. Y yendo un poquito más, continuando con el tema de portuñol y retomando la historia que estuviste comentando, ¿cómo siguió ese estudio, ese descubrimiento así de mujeres que escriben en portuñol? ¿Qué libros trajiste de mujeres que escriben en portuñol? Sí, bueno, fue una cosa así, muy no inicio un poco frustrante porque no encontraba porque es difícil también acceder a esa literatura. E se você não conhece, ou se você não... porque Fabián Severo, Douglas Diegues, conhecemos, são os mais conhecidos, enfim. E aí, foi a Ana Elisa que num momento me falou: olha, Ana Elisa é professora do Cefet de Minas, editora também, falou: olha, saiu pela Autêntica agora o livro que eu editei, ela é editora, chama Lousas de Família, escrito por Eliane Marques, que conta a história na fronteira. A história, na verdade, geograficamente se dá na fronteira de Santana de Livramento. E tem uma mistura aí. Ana falou, para mim é portunhol. Conta história a partir de a personagem Quandu, que tem toda uma história bem importante de identidade de Eliane Marques. Eliane Marques é escritora, também psicoanalista, e conta um pouquinho assim a história da tia que se murió y parte de contar historia no velório, tia negra, trabajando en una familia de brancos en Santana de Livramento, y va contando historia, un monólogo, va contando historia. Y ahí se van misturando las lenguas, mas no sé si es un portuñol, inclusive porque Eliane, a escritora, no reconoce que ella escribe en lenguas misturado. Não. Tem muito a ver mais com uma questão de identidade, mas tem um portunhol mais diferente do Douglas, diferente do Fabián Severo, diferente porque cada um, ademais, tem seu próprio portunhol. Mas Eliane traz uma questão assim muito importante que eu gosto de definir. Más que un portuñol salvaje, como define Douglas, de un portuñol serpiente. Porque es un portuñol que está atravesado el tiempo todo por la identidad de la personaje, por la propia frontera, por una frontera que es branca, patriarcal. Normativa, sí. Entonces no se puede hablar mal tampoco. Exacto. Si hablan mal me corrigen. Entonces, Gloria Anzaldúa, en uno de sus libros, trae el concepto de lengua serpiente, y ahí yo gosto de retomar,
porque ela lo identifica um pouco com a identidade, e eu acho que Eliane Marques parte para uma língua um pouco mais serpiente, que não tem um portunhol assim, digamos, não tanto uma mistura de línguas, porque quando aparece o espanhol em todo um monólogo, digamos, quando ela traz a fala de outras pessoas, a narradora, quando traz a fala de outras pessoas, traz em espanhol, então não tem tanto uma mistura. Mas tem uma mistura de, por exemplo, algunas palabras chaves, tipo abuela, o tipo Dios, tipo, algunas palavras chaves do texto. Então, acho que Eliane faz um movimento de pensar uma língua serpiente, de certa forma, embora ela não se identifique com isso. En tanto escritora, se você falar, você escreve em portunhol, possivelmente ela afirme que não. E traz, o livro Lousas de Família é fantástico, muito interessante. E aí, quando encontrei a primeira, foram aparecendo assim as outras. Não sei se, acho que não trouxe o de Gabriela, não. Tem um texto editado por uma editora de Minas, que também chama... agora esqueci. Até eu faço a listinha aqui. Mas faça a listinha. Para colocar na descrição. E foi também assim muito interessante, porque é uma escritora que foi seu primeiro livro, e foi muito interessante porque ela é de Belo Horizonte, morou em Buenos Aires um tempo, e aí nesse intercâmbio ela traz um pouco a experiência de morar nas duas cidades. Tem uma mistura um pouco tímida, mas está aí. E acho que se reconhece mais no portunhol. Por enquanto foram as duas mulheres que encontrei, que são contemporâneas, inclusive. Mas não são, olha, são mulheres que, embora, claro, Eliane tenha experiência da fronteira, Gabriela Albuquerque não tem experiência da fronteira, tem experiência de Buenos Aires y Belo Horizonte. La chica zumbi se llama el libro. La chica zumbi. La chica zumbi. Ya comienza desde ahí. La chica zumbi. Y va, na verdade, son poemas, y ella va misturando un poco, na verdade aparece un poco en español, un poco en portugués, y en algún momento aparece a mistura. Y es interesante el movimiento que ella faz, inclusive por ser su primer libro, en fin. Mas ainda não sei se digamos, que aí está o processo de como pensamos o portunhol, porque ainda não sei se é o portunhol, mas como pensamos aí o portunhol. E aí vem todas essas múltiples definições sobre o portunhol. Porque quando eu li a primeira vez a Eliane Marques, por exemplo, falei para Ana, mas você acha que o portunhol? Falou, bom, é que desde que perspectiva que você pensa o portunhol? Tem uma escritora também, poeta, Tatiana Marques. Ela solamente coloca aí Y. Faz aí Y em todos os poemas. E quando ela escreve também. É o único que faz. Então, a única mezcla. A única mezcla. O resto tudo em português. Em português. E aí quando vai fazer aí, não é a E, sino é Y. Y. Podría ser un portuñol. Sí. Ese es uno de los portuñoles que yo tengo. Porque isso também é uma coisa dentro da perspectiva da literatura. Quando que você identifica um portunhol? Porque nós temos algumas questões na literatura que quando que é um poema? Quando o autor fala que é um poema. Sim, quando é um conto? É quando o autor fala que é um conto. Sim.
E dentro dessa perspectiva do portunhol, às vezes a crítica pode dizer portunhol e o autor não. Exacto, que é o que acontece, me parece que un pouco nesse momento con Eliane, que a crítica fala que ela mistura as línguas nesse portunhol, Yorubá, inclusive, porque ela mistura, é muito forte, e ela reconhece em Yorubá, mas em portunhol não sei se ela reconheceria. Então, na verdade, eu penso assim, quando está a mistura, mesmo en una I, mesmo en una sola palabra, mesmo en una letra, tem um portunhol. Só que são diferentes. Não é o mesmo da Eliane que do Douglas, não é o mesmo da Eliane que... Son diferentes. Eso es algo muy interesante porque en otro proyecto de extensión que estoy participando estamos creando un libro, un manual de RPG de roleplay y game, y está basado en la Triple Frontera. Y una de las cosas que atravesamos es la cuestión de religiones de matriz afro, que inclusive soy parte. Sí. Y en el proceso de escribir, yo no consigo hablar ni escribir sobre un bando y candomblé sin hablar en portugués. Mira. Porque mi aproximación fue en portugués, entonces curandería, santos populares consigo hablar en español. Ahora un bando y candomblé voy a automáticamente a decir no, porque me fui al terrero y ahí mi mãe de santo va a hacer el clic en portugués automáticamente. Hablar en yorubá o explicar algo en yorubá me cuesta mucho menos explicarlo en portugués que explicarlo en español. Eu acho que tem a ver com um pouco o que você comenta, Sara, tem a ver com esse processo de Eliane. Porque, por exemplo, a Eliane fala que se reconhece em pretunhol, quando falam também que é outro término. Se reconhece em Yorubá e talvez não se reconheça no portunhol, porque ela não reconhece talvez essa Santana do Livramento, essa fronteira como parte de sua identidade, ou reconhece mais desde uma identidade que também afasta, não? Que também afasta. E que tem sentido. Sim. Então, talvez tenha que ver um pouco com isso. Mas é um fato que ela, de certa forma, mistura as línguas. Aí diríamos que tem uma literatura mesclada, uma literatura híbrida. Mas não sei se poderíamos afirmar que escreve em portunhol. E tem esse aqui. Vou perguntar direto porque eu trouxe muitos livros aqui sobre... Vamos ver os livros. Bom, tem o Mar Paraguaio de Wilson Bueno. Talvez é a obra mais conhecida. A primeira, sim, a mais conhecida. Não sei se é a primeira, porque, bom, mas é a mais conhecida, que é a última edição do Mar Paraguaio. Sim, muito bonita, inclusive. A capa foi o Douglas Diegues que pintou. Muito bonita. E é uma das mais conhecidas, que é a Marafona, essa mistura das línguas. E depois eu trouxe algumas mulheres que editam. Eu queria trazer aqui algumas. Graciela Baticore é uma escritora argentina com música materna. Narra a história de uma família italiana quando chegou na Argentina e mistura um pouquinho o italiano com o espanhol. En algunas palabras también. Entonces podríamos falar que es una lengua mezclada, una lengua, sí, de cierta forma así. Y Graciela Baticore también es editora, es autora, editora, profesora también universitaria. Y aquí yo traje algunos libros, la verdad que más para pela edición que pelas línguas misturadas, que son 2 libros editados pela Arte y Letras, editora de Curitiba, que também, de certa forma, poderíamos falar que é um processo quase que cartoneiro, é um livro artesanal e tem um número aqui. Ele tem o número do exemplar, do exemplar escrito porque a mano. A mão ali. Sim. A quantidade a edição na Arte e Letras, na verdade, você chega na livraria e aqui, como se fosse chegar na livraria, e aqui tem o processo de editar. Estão fazendo os livros ali. Isso. E tem a proposta de editar também autores paranaenses, autoras neste caso. E se vocês este outro livro editado também pela Arte e Letras. E também, olha o número. Aí.
E são muito bonitos, porque esse Sim. você está muito falando hoje me chamou muita atenção. Sí, y porque es un libro también único de cierta forma. Sim. De cierta forma, él también es un libro único. Este es Mujeres que Editan, que fue organizado por Cecilia Castro, Anelisa Rivera y Samara Coutinho, y que tiene un poco una recopilación de las mujeres editoras, que es difícil también Encontrar esa información. Sí, encontrar esa Inclusive, información, porque nos cuando leamos un libro, generalmente no leamos para quién editó ese libro. Sim. Y es por lo menos en mi concepción de leiga, es un campo que uno piensa mucho, el campo editorial, Sí. y esas cosas, un campo muy, muy masculino, Sí. muy así, Sí. agresivo, Sí. todos los estereotipos de género que ya conocemos. Y porque cuando nos olhamos, na verdade, un libro, si nos pegamos agora, por exemplo, este libro, nos vamos a olhar a capa, o título, a autora Y vamos a empezar e a leer. editora, talvez, e o ano. Mas não olhamos quem editou esse livro. E, na verdade, quando são mulheres, elas ficam muito mais silenciadas, porque elas ficam, na verdade, é o processo de edição mais manual. Na própria Arte y Letras, bueno, Tiago es su editor y quien hace su proceso manual es Tiago, o propio Tiago también, más dos mujeres. Entonces, na verdade, as mulheres geralmente fazem um processo mais de edição, mais manual. Tipo de Confecção Confecção, do livro isso. mesmo. Porque hoje em dia as editoras grandes, por exemplo, talvez a Alfaguara, já é um processo terceirizado. Sim, já é terceirizado, Já possivelmente. mandou para uma gráfica Sim. e a gráfica... E a gráfica fez tudo. Sim. Aquí, que también fue un proceso manual, es cómo nace una editora, escrito por Anelisa, y que está en español y en portugués, y está es interesante porque tiene una propuesta también diferente. de construcción. Sí, y vean so que todos que mostré también, que por eso quis trazer, todos que mostré, o proceso de edición en todo es diferente. Y você prestou atención muy bien, Antonio, na Alfaguara, que ya es una grande editora, o proceso de edición es diferente a todos os outros. Sim. Muito mais padrão. muito Exactamente, muito más padronizado, igual, en fin. Y estos aquí tienen un proceso de edición. Esta inclusive es una editora entre tantas que criaron, bueno, Anelisa, Cecilia y Samara en Minas. Y tiene un proceso también diferente, es un proceso totalmente diferente a un libro, digamos, como que son verbetes, las mujeres editoras. Entonces, cuando comencé también a prestar atención a las mujeres que editan, ahí pues se encuentra también un mundo que es muy masculino y que as mulheres que aparecen, na verdade, na edição, são, digamos, muitas vezes mais conhecidas. As que vêm de famílias de grande prestígio, famílias de elite, mas tem muitas mulheres que editam que ficam subnarradas. E vamos falar um pouco também deste aqui. Da menina que falava portunhol. Menina que falava portunhol. Como ai, que é Camila. esse processo de escrever para crianças? Porque também deve ser um grande desafio. Sim, foram os dois um grande desafio, Antônio. Acho que o primeiro, este aqui que falamos antes, que é a língua de todos e a língua de cada um, foi um grande desafio porque foi o processo de escrever em portunhol e aí pensar que portunhol. Então, nós queríamos partir en de algo mais afectivo, que tem a ver um pouco com o que fuimos falando. Que aqui, na verdade, a Nina, a personagem, fala espanhol quando vai falar dos afectos. Então, fala corazón en español, lengua en español, emoción, son las palabras que aparecen en español, cuando ella fala dos afectos. ¿Y por qué eso? Porque antes, como falou a Sara, que cuando nos vamos a hablar de nuestras cosas más íntimas, nuestros afectos, generalmente hacemos eso en nuestra lengua.
Uhum. O das paixões, o meu namorado fala que não tem momento em que eu viro mais argentina quando eu tô assistindo futebol. Sí, Assim, 100%, raça. sale Argentina. Total e absolutamente. O quando tem alguma briga, por exemplo. Quando tem alguma briga, eu não consigo assim separar minha argentinidade. Eu saio como muito mais forte. Então, nós quisimos isto. E este aqui foi diferente, assim, Antônio, porque este aqui, a menina que falava portunhol, nasceu uma proposta coletiva com os estudantes. Então, se nós vemos aqui, eu trabalhei oficinas de leitura e escritura com eles. Aqui está neles. E eu falei para eles pensarem na proposta da construção de um livro. E aí eles tinham que pensar, então, na estrutura de um conto. A personagem, onde que era... onde que iria acontecer a história, as personagens principais, as secundárias, enfim, a estrutura de um conto. E aí eles pensaram que iria ser uma ninha que estudasse na Parigó, na escola Parigó, que veio da Argentina, mas passou pelo Paraguai, para não ficar durante... Para usar tríplice Sim, para fronteira. usar a tríplice fronteira. Estuda, então, na escola, fala portunhol, conhece o Messi e gosta de rock and roll. Então, depois dessa personagem, digamos, que eles criaram com essas características, fuimos construindo a história. Então, aqui, se vocês veem, é a Escola Parigó, que tem as cores azul. Na verdade, quem ilustrou também é técnica administrativa da UNIL, a pedagoga, Lorena Martín. E aqui, bom, vai encontrando, digamos, os amigos, ela conhece as cataratas e depois o Messi, porque, claro, Tem que conhecer o Messi. conhecia o Messi, enfim. Aqui vai falando quando vai aprendendo as línguas, aqui gosta de rock and roll, como eles falaram. Aqui a tríplice fronteira, então, e eles definiram, aqui foi muito interessante, porque aqui eles definiram o portunhol como o barulho das línguas. Barulho das línguas. Isso. Então aí falavam que quando a menina falava portunhol, ela falava que parecia um barulho. Iba misturando as línguas e isso parecia um barulho. E aí eles mesmos foram construindo... Que uma definição fantástica do que é portunhol. E foi eles que fizeram, assim. Então eu fui seguindo, claro. Eles estão no quarto e quinto ano, logicamente, que tanto o professor Tiago como eu, o professor Tiago da Escola Parigó, e eu que coordenei o projeto, e vamos também, de certa forma, conduzindo, sim, conduzindo um pouco a história. Mas eles deram essa definição e a partir disso, então, nasceu a menina que falava o portunhol. E também foi muito bom, foi uma experiência muito boa, porque quando chegaram os livros, eu fiz o lançamento na escola e di um livro para cada um deles. Eles saíram muito emocionados, tipo claro. Assim como... porque queríamos... Participaram do sim, projeto. sim. E queríamos colocamos aqui os nomes, enfim, mas queríamos colocar como autores, mas infelizmente não é possível. Porque são são menores também, pelos direitos autorais, porque são crianças. Mas eles sentiram, saíram assim e mostravam para a mãe, para a família, tipo, olha a menina que eu criei. Então, para eles, é a menina que eles criaram. E foi também, acho que esses projetos também nos ajudam a ver o mundo desde outra perspectiva e a pensar desde outra perspectiva, tanto a literatura como as línguas, como foi diferente aqui no Poemário das Línguas, que foi o segundo, o Poemário da Fronteira, perdão. O Poemário da Fronteira é de poemas, também escrito com a Renata, e aqui traz, ilustrado pela Carla Vidal, ela fez ilustrações também, pensando um pouquinho no contexto desta fronteira, e traz no início relatos de vários moradores de fronteira, tanto de Argentina como do Paraguai, e aqui nosso processo de escrever os poemas foi diferente destes dois, por exemplo, também. Porque aqui nós queríamos misturar um pouco as línguas, mas com algumas palavras e
também dar um pouco o contexto da fronteira. Então, colocamos a chipa, por exemplo, tem o poema da chipa no sinaleiro, tem o poema do tererê, da diversidade, a mágica de morar na fronteira, de cruzar o tempo todo, das pontes. Então, foi também outro processo um pouquinho diferente. Mas foi um processo também muito interessante. Então, Jorgelina, foi um prazer. Prazer. Foi uma conversa muito Uma prazerosa. excelente conversa. A gente poderia ficar aqui um muito. monte. Poderia ficar conversando mais sobre outras línguas, sobre outras misturas. Que inclusive aqui Tantos no Nila, contatos, aqui no Nila a gente tem a realidade do crioulo, Sim. tem a realidade também muito do Guarani, de outras línguas indígenas também. A gente tem Quechua, tem Aymara. Sara, agora você me fez pensar, já terminamos, mas me fez pensar porque assim, na verdade, quando o Douglas define o portunhol salvagem, ele não faz apenas na definição do espanhol e o português, sino faz na definição também do espanhol, o português, o guarani, de múltiples línguas. Então, No, y acá en los corredores de la UNIL hay veces que uno queda hasta así sí, tonto de la cantidad de mezcla. mas foi um prazer. Igualmente. Gracias, Jorgelina. De Gracias, nada. profe Antônio. Imagina, eu que agradeço a vocês duas, obrigado pela participação e nos vemos logo em outro encontro.